Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribereto para mais um vídeo do canal e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês o meu vlog do mês de setembro, que ó, tá recheado de leituras incríveis. Então, vamos começar esse vlog de setembro com uma entrada bem diferente. Eu espero de verdade que a redução de ruído esteja funcionando nesse microfone, porque tá uma barulheira aqui na rua, mas enfim, como vocês podem ver, né, eu estou deitado aqui na cama. Por quê? Vamos começar pelo princípio. Eu precisei trocar a minha identidade. Então eu fui fazer a minha identidade nova. E ao invés de eu ir nos dois postos do Detran não, do Poupatempo, que tem aqui no meu bairro, eu resolvi ir no Poupatempo de Bangu, que é um bairro vizinho aqui de onde eu moro, Campo Grande, né? Aí eu acordei bem cedo para ir antes do trabalho. Ah, Peguei ônibus e tal, só que no meio do trajeto para eu ir pro Poupatempo, eu torci o meu pé. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que o sol bateu na lente do meu óculos que eu tava usando, né, até porque eu na rua agora eu tenho que usar óculos direto, porque como eu já falei pra vocês, né, eu sinto que a minha visão tá mais cansada do que o normal. Eu acho que o sol bateu na lente do meu óculos, eu não vi o buraco, porque eu tava caminhando na calçada, eu não vi o buraco, eu pisei no buraco com o meu pé esquerdo e o meu corpo meio que deu uma volta de 190 graus, que eu não sei como, mas por sorte apenas eu acho que o luxo tá doendo muito, tá doendo muito, tá muito chato. Mesmo assim, eu fui pro Pouco Tempo, tava lotado, sério, tava muito, muito, muito lotado. Tava sem sistema. Pra me ajudar, ainda estava sem sistema. E por isso, eu voltei e já voltei me sentindo meio estranho, além do pé torcido, né? Aí hoje eu acordei, eu trabalhei e agora eu terminei de trabalhar, né? Já são 6 horas da noite. Tá começando a escurecer. E, assim, eu tô me sentindo meio mal. E eu vi que tá tendo uma virose aqui no Rio de Janeiro. Tava tendo em São Paulo também, tá tendo aqui no Rio de Janeiro. E eu pensei, caramba, eu fiquei num lugar lotado, cheio de gente, sem janela, porque o Papatempo, pelo menos daqui, é tudo fechado. Geralmente fica dentro de shopping, então ele é fechado, né? E tava sem sistema, tava aquele tumulto e tal de muita gente, né? Porque geralmente o Papatempo é rápido e tal. Eu acho que eu tô ficando resfriado. Não resfriado apenas, acho que tô ficando gripado, que é pior. Porque gripe é, é pior do que resfriado. E assim, nesse final de semana eu tenho evento pra ir. Amanhã, no sábado, eu tenho a mesa da Natália, da minha amiga Natália Cabral, né? Que vai ser na Flisc. E no domingo vai ser a minha mesa. Eu fui convidado pra Flisc esse ano. Eu já participei 2 anos da Flisc e esse ano a Flisc ela faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro como capital da leitura mundial. Então, assim, é uma honra muito grande. Eu vou estar recebendo, por conta dessa participação, né? Vou estar recebendo um cachê pela participação. E eu tô resfriado com o pé inchado. Às vésperas de um evento. Eu fui contratado para participar. Sério, gente, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Enfim, eu vou tentar me dopar de remédio pra, né, não ficar com tanta dor e fazer com que o resfriado passe mais rápido. Mas assim, eu já tenho que ir amanhã, porque eu vou assistir a palestra da minha amiga Natália, né? E aí em Santa Cruz, em um outro bairro, a Flisc é a Feira Literária de Santa Cruz, né? E Santa Cruz é um pouco mais longe do que Bangu. Bangu eu chego muito mais rápido, Santa Cruz. Leva um tempinho, mesmo indo de BRT, leva um tempinho para chegar em Santa Cruz. E as nossas mesas vai ser no palco do Santa Cruz Shopping, né? E assim, eu tô tentando pensar positivo. Que assim, caraca, torcer o meu pé e ficar resfriado às vésperas de um evento que eu fui convidado para participar, que eu vou receber um cachê para participar, que faz parte do calendário oficial da prefeitura. Parece muita coisa. Mas, enfim, por isso que eu tô aqui descansando um pouco. E é isso, né?
Eu queria começar esse vlog apenas desabafando, porque eu precisava de verdade. Não, eu só ia ficar aqui em casa gritando que nem um doido. Pois é. Foi depois dos contatos. Eu falei, eu ouvi o livro da Thalita, porque ela era jornalista, que ela publicava, a Angélica Lopes também foi o mesmo caminho. Elas, inclusive, eram colegas de editora da roupa. E tinha um público bem parecido. A Angélica, inclusive, é roteirista. Ela foi roteirista da Globo, não sei se ainda é. E ela estava com um livro. Eu ia dar exatamente esse tipo de exemplo, né? Porque no primeiro momento, quando a gente começa a escrever, a gente tira essa história da cabeça. Né? Os personagens estão ali, estão crescendo, eles estão amadurecendo, estão se tornando pessoas, a gente precisa dar voz, dar vazão para isso. E eu confesso que eu tenho muita síndrome do impostor, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre pensa, ah, isso não está muito bom, isso não está muito bom, isso não está muito bom. É um problema. Eu te entendo, eu amo. Vocês estão servidos de uma tapioca? Esse vai ser o meu café da manhã, porque eu estou substituindo o que eu comia. Para coisas mais saudáveis, né? E, assim, tapioca é gostoso. Não tem por que reclamar de fazer essa substituição. Enfim, como eu falei pra vocês, né? O evento da Flisk desse ano foi no final de semana. Já se passaram alguns dias. Mas hoje é que eu tô me sentindo um pouco melhor pra vir aqui conversar com vocês e fazer essa entrada do vlog, porque eu fiquei muito doente. Sério. Fazia muito tempo que eu não ficava resfriado desse jeito. Na verdade, eu não achava que eu estava resfriado. Na verdade, eu achava que eu estava gripado, porque foi muito mais forte. Tanto no sábado quanto no domingo, eu fui praticamente dopado de antialérgico e antitérmico, porque eu não podia perder o evento, né? Eu fui no dia da Natália e o domingo era o meu dia. Eu ganhei um crachá oficial. Esse é o meu primeiro crachá de convidado de evento literário. Ótimo que a câmera não está focando no meu nome. Pera aí. Acho que agora deu, né? Apareceu. Enfim, eu fiquei me sentindo. Eu já coloquei ele junto com os meus crachás da Bienal em posição de destaque, né? Foi um bate-papo muito bom. E tem disponível no perfil da Flisk, né? Eles salvam as lives com os bate-papos e tal. Mas eu queria estar 100% lá, né? E infelizmente eu não estive 100% lá. Depois do bate-papo eu acabei nem ficando, eu voltei pra casa logo. Porque eu tava passando muito mal mesmo. Eu nem esperei, porque eu fui com o motorista da Flisk, né? Que veio aqui em casa me buscar para levar pro evento. Mas para voltar para casa eu tava passando tão mal que eu falei assim pro pessoal da organização, não precisa não, eu vou para casa sozinho porque eu não tô bem. Eu preciso voltar para casa. Aí assim que acabou o meu painel, né, eu voltei para casa e nossa, gente, fiquei de cama real, de verdade, assim, não é nem um pouco exagerado. Faziam muitos anos que eu não ficava assim. Até porque todos os anos eu tomo a minha vacina da gripe, né? Eu, por ser uma pessoa cardíaca, eu tomo a vacina da gripe todos os anos. Sempre que tem campanha eu tomo. E dessa vez eu fiquei de cama legal. Enfim, esse final de semana eu também não vou ficar em casa. Vai ser o aniversário da minha amiga Natália, né? A Natália Flor, no caso. Vai ser no domingo. Felizmente o presente dela já chegou, que eu fiz uma encomenda e, nossa, foi um surto atrás de surto esse presente dela pra chegar e tal. Mas já chegou aqui, eu já fiz um embrulho para dar de presente para ela. E vou aproveitar, né, sobre o presente, vou mostrar outra coisa para vocês. Então, aqui na estante, eu montei esse meu cantinho de natalino entre os livros do TJ Clan, né, e também de The Thomas. E eu mandei fazer esse painel aqui, no mesmo lugar onde eu fiz os outros, que eu já mostrei para vocês no outro vlog, né, com os postos de adaptações e tal. Mas esse aqui eu pedi para fazer com uma ilustração minha de Natalino, né, e aqui ficam perto dos totens
de natalino, que eu também já mandei fazer há um tempão, acho que desde o ano passado, né, que eu tenho ele na estante. Mas enfim, agora eu tenho um cantinho para os personagens natalino, para os meus personagens, né, natalino aqui na minha estante. E já que eu não me divulgo tanto assim, né, já que eu fico com vergonha de me divulgar aqui no canal, pelo menos agora a gente tem um lembrete visual, né, de uma história minha que tem disponível lá na Amazon, aparecendo o tempo todo no cenário aqui do canal, na minha estante, né, com esse cantinho de natalino que eu preparei. Enfim, tô muito, muito, muito satisfeito com ele. Aqui atrás continua o cantinho de pânico, né, mas eu quero fazer esse cantinho aqui rotativo, colocar outros posters e tal, pra deixar por aqui e ir trocando, nem que seja de mês em mês, sabe? Mas enfim, é isso. Estou orgulhoso de mim. E agora a gente tem esse detalhezinho no cenário dos vídeos. Então, vamos para nossa primeira entrada de leitura desse vlog que tá mais do que atrasado para acontecer. Tanto que essa leitura, na verdade, eu comecei no final do mês passado e acabou se arrastando pro começo desse mês. Por quê? Porque eu tava doente, porque eu machuquei meu pé, aconteceu 1 milhão de coisas que vocês puderam ver na entrada desse vlog, né? Mas agora eu finalmente finalizei essa leitura para eu poder começar a fazer as minhas leituras temáticas do mês de setembro. Enfim, estou falando de Hostel de Nicola Dix, que eu peguei lá na Amazon. E assim, é muito engraçado, porque vocês estão vendo essa capa aqui, que é a capa mais genérica possível, vocês podem imaginar, mas não foi exatamente essa capa que eu vi lá na Amazon. Eu vi a capa do paperback e do hardcover, e a capa do paperback e do hardcover, eu acho que é uma capa nova, ela é ilustrada e tal, e eu fiquei interessado em ler a história. Só que aí quando eu fui, né, pegar o e-book do livro, a gente tinha essa capa aqui, que eu acho que era a capa original de Hostel. Mas enfim, aqui a gente vai conhecer 2 jovens, que a gente vai acompanhar mais ou menos do final do ensino médio ao início da faculdade, ao início da vida adulta, por assim dizer, que é o Grayson e o Rhett. O Grayson é o menino de ouro dessa escola para pessoas ricas, ali da região. Ele já tem o caminho todo traçado pelos pais dele, sério, ele faz parte de mais um time da escola. E ele se anula muito para tentar ser esse filho perfeito. Tanto que o que os pais e os amigos dele não sabem é que o Grayson é gay. E ele ainda não saiu no armário, ele quer fazer isso só muito depois, quando ele já estiver dentro da empresa da família, para ele retomar o rumo da criação da empresa que o avô deu para ela, né? Ele sente que o pai dele direciona a empresa de uma forma completamente errada, por isso ele acaba se abdicando de várias coisas, de ser ele mesmo, para ele poder entrar na empresa e tomar a empresa para si, por assim dizer. E do outro lado nós temos o Rhett. O Rhett é esse rapaz que foi adotado por essa família bem abastada, uma família carinhosa, uma família compreensiva, etc e tal. O pai dele, né, o pai adotivo, é dono de uma grande loja de tatuagem, a mãe dele é super louquinha e tal, e ele foi adotado junto com os melhores amigos dele. Só que, enquanto os melhores amigos se adaptaram muito bem nessa vida numa nova família, ele tem certos problemas. Ele é muito grato aos pais, ele tem um carinho, ele tem um amor muito grande pelos pais, né, adotivos dele, só que ele se sente meio que um peixe fora d'água, um estranho no ninho, e ele quer seguir o próprio caminho. Tanto que, teoricamente, ele era para começar a trabalhar nessa loja do pai dele, né, nessa loja de tatuagens, só que ele quer começar pelos próprios pés, então ele vai procurar uma outra loja para poder se candidatar a essa vaga de emprego. Ele quer sair da casa dos pais para ele ter a sua própria independência, e não apenas isso, ele não sabe muito bem o que sente com relação à própria sexualidade, o que vai ser desenvolvido ao longo de Hostel. E o que ele não sabe também é que o Grayson, sim, o garoto de ouro da escola, e que ele acha que por ele ser tão popular ele deve ser um babaca, ele meio que tem uma quedinha por ele. Só que o Grayson não se revela muito porque ele tem medo de sair do armário, etc e tal. Mas um dia eles acabam meio que se cruzando ali num dia de chuva, e o Grayson vai oferecer uma carona pro Rhett. O Rhett, num primeiro momento, ele não quer. Ele fala, não, pode seguir com a sua vida que eu vou a pé mesmo, a minha casa não é tão longe assim. Só que o Grayson insiste bastante, ele acaba aceitando essa carona. E a partir desse ponto, o Grayson vai se sentir mais confortável para se aproximar do Rhett, e eles vão acabar meio que virando amigos a contragosto. E essa amizade
vai acabar virando uma amizade colorida, porque existe uma química muito grande entre os dois. Basicamente, esse é o ponto de partida de Hostel. Que é muito engraçado porque a sinopse dá a entender que o Ratchet vai meio que tratar o Grayson péssimo, meio como se fosse um bullying invertido, né? Do garoto deslocado da escola com o garoto popular, mas não é nada disso, assim. Eles realmente só não se conheciam. O Ratchet, ele tinha essa impressão do Grayson ser esse cara popular babaca, mas o Grayson não é. Na verdade, o Grayson é um cara até bem decente. E a gente vai acompanhar eles dois se envolvendo, só que os dois sabem que cada um vai para um caminho completamente diferente depois da escola. Então existe meio que esse ponto final, né, no horizonte deles, que é o final das férias de verão, que o Grayson vai para a faculdade que os pais dele querem, e o Ratchet vai ficar ali na cidade trabalhando nessa loja de tatuagem da qual ele se candidatou e tal, e tentando fazer o seu próprio caminho, etc e tal. Então eles meio que sabem que esse relacionamento colorido deles tem um prazo de validade, mas a gente não vai acompanhar apenas o final do ensino médio deles e esse verão. A gente vai acompanhar eles durante pelo menos o primeiro ano da faculdade, por assim dizer, né? O que vai acontecer com eles após esse verão. E assim, gente, é um clichê, mas é um clichê bem fofo, é um clichê bem bonitinho. Eu gostei de verdade de Hostel. Apesar da sinopse vender muito essa impressão de que ele pode ser um dark romance, não tem nada, é uma história de romance contemporâneo bem comum. O Ratchet, ao longo da história, a gente vai acabar descobrindo junto com ele que ele é um demissexual. E isso foi muito interessante porque eu acho que foi a primeira história que eu li com um personagem protagonista demissexual, né? O Grayson ele vai ser gay, mas o Ratchet ele vai ser demissexual. Ele só vai sentir atração por pessoas que impressionem ele por N motivos, sabe? E o Grayson vai meio que impressionar o Ratchet ao longo dessa narrativa. De muitas e muitas formas, né? Porque como eu falei pra vocês, o Grayson é um cara decente, né? Ele é um cara que, por mais que ele seja filho dessa família super rica, super abastada, nessa escola de super ricos, etc e tal, ele é um cara decente, né? E isso surpreende bastante o Ratchet conforme ele vai conhecendo mais do Grayson, né? E isso que vai atraindo ele no Grayson. E eu achei isso muito interessante porque, como eu falei pra vocês, eu não li tantas histórias assim com personagens demissexuais. A minha única questão com relação a Hostel é que o epílogo dele não me convenceu. O epílogo dele vai se passar, acho que 7 anos depois do último capítulo. E o destino que a autora deu para os personagens, eu acho que seria aceitável se eles tivessem 31 anos, se eles tivessem 35, se eles tivessem 40. Se tivesse passado esse tempo todo, a gente tivesse visto essa cena em si, com eles com 32 anos, 35, 40 anos, eu teria aceitado essa cena que ela colocou no final. Só que eles com 25, 26 anos, acontecendo isso que acontece no epílogo desse livro, eu achei um pouco forçado. Eu achei um pouco... Não me entendam mal, eu achei um pouco heteronormativo. Se tivesse acontecido com eles mais velhos, não apenas uma questão em si, mas todo o sucesso que eles acabam tendo na vida e tal, eu teria acreditado melhor no epílogo. Mas o epílogo com eles tão jovens assim, eu achei forçado. Por isso eu acabei dando 4 estrelas para essa história da Nicole Dykes. Tem a história do irmão do Ratchet, que me pegou completamente de surpresa, porque também vai ser uma história aquiliana e tal. E nesse livro aqui, pelo menos, não deu nenhum indício de que o personagem não fosse hétero. Então, eu fiquei, como assim? Quando eu li a sinopse. Mas enfim, tem essa história a continuação, né? Que é um personagem muito interessante aqui nesse livro. Mas foi como eu falei pra vocês. Se não fosse o epílogo dele, eu teria dado 10 estrelas, 5 estrelas tranquilo, sabe? Mas o epílogo dele acabou quebrando um pouquinho a forma como eu vi o livro, sabe? Eu achei um pouquinho forçado, eu achei, como eu falei pra vocês, um pouco heteronormativo, sim. E, enfim, 4 estrelas, não é uma nota ruim. 4 estrelas é uma ótima história, sabe? É muito bom. Só que o epílogo dele é inverossímil. Pra mim, é um epílogo inverossímil, infelizmente, mas é isso. Então, vamos para o unboxing de livros, das compras que eu fiz desse mês lá na Amazon. E eu acho que eu falei pra vocês no mês passado, não me lembro bem, mas depois da dobradinha bienal
em meu aniversário com a Prime Day, eu decidi conscientemente diminuir um pouco as minhas compras de livros, né? Até para controlar mais o que chega por aqui. Nossa, eles embalaram de um jeito esquisito. Então, muito provavelmente de livro, o único box que a gente vai ter nesse vlog de setembro vai ser esse aqui. Vão chegar outras coisas? Vão. Mas de livro, eu acho que é só isso aqui. Eu acho, né? Vai que eu receba alguma coisa. Enfim. É isso aqui que eu tenho para compartilhar aqui com vocês hoje. Junto veio a minha lata de Nivea para skincare. Mas eu não estou aqui para isso. O primeiro livro que eu acabei comprando nesse mês foi O Herdeiro das Trevas, de C.S. Pacat, o segundo volume da série Ascensão das Trevas, lançado pela editora Galera aqui no Brasil. Eu terminei agora, na metade do ano, a minha trilogia do Príncipe Cativo. Como eu já falei pra vocês, eu amo todas as histórias de C.S. Pacat que eu já li até o momento. Então estou com expectativas altíssimas para essa série aqui. Se eu não me engano, vai ser uma trilogia. E cada livro dessa trilogia vai ser uma fase diferente da vida dos personagens. Aqui eles já são mais adolescentes e, se eu não me engano, no último eles já vão ser mais adultos. Pelo que eu entendi foi isso. Posso estar muito enganado. Mas enfim. Nossa, o meu livro, ele veio lacrado, mas aqui atrás tá tudo machucadinho. Hein? Aqui tá a capa, como vocês podem ver, tem hot stamp, efeito de hot stamp nela. Vieram brindes. Deixa eu pegar aqui os brindes. Isso é um imã. Isso aqui é um imã de geladeira. Com um símbolo aqui, que é um símbolo parecido com o Very. Com o símbolo de Very. Mas é a mesma altura, né? Isso aqui com toda certeza é um adesivo holográfico. Veio o marcador, que é bem molinho. Não sei o que está acontecendo para esse povo fazer um marcador tão mole para brinde de livro. Veio o pôster com os personagens. Quando eu me cansar do pôster de Fancy ali na moldura, eu coloco ele. E enfim, o livro, né? Aqui por dentro tem mapa. Eu não lembro se o primeiro tinha. Eu realmente não lembro se o primeiro tinha. Aqui tem a biografia de C.S. Pacat. Já li Príncipe Cativo, já li Fancy, o que foi publicado até agora, né? Vamos ver o que eu vou achar da série Ascensão das Trevas. Deixa eu só mostrar o início dos capítulos para vocês. Aqui. É bem simples. Mas além do Herdeiro das Trevas, eu comprei um kit, que foi o kit Cidade dos Fantasmas, de V.E. Schwab, que vem os 3 livros da trilogia juntos, né? Eu paguei R$66 nos 3 livros, o que significa que cada livro custou R$22. Para mim foi um preço muito justo para comprar a trilogia. Esse daqui eu paguei R$45. Então, com o kit, eu achei que valeu a pena. E esse aqui eu paguei R$66, como eu falei pra vocês, R$22 cada livro desse kit. Eu tenho o audiobook dessa trilogia lá na Audible. Então, eu acho que eu vou fazer a leitura desse livro bem rapidinho, porque são finos. São os livros mais finos de Schwab, que eu tenho aqui na estante. Vem uma abinha, não é um box, né? É só uma aba que vem junto. Aí veio com plástico Cidade dos Fantasmas, que é o primeiro volume. Tem hot stamp também, em detalhes. A lombada e a contracapa. O segundo volume é Túnel de Ossos. Tem verniz localizado. Além do hot stamp. Eu gostei dessas capas. Eu acho as capas americanas mais bonitas, sim, mas eu gostei das capas que a editora Galera fez aqui pro Brasil. E o último é Ponte das Almas. Estão vendo? Por dentro sempre vem um mapa de onde se passa a história, porque, se não me engano, cada história se passa em uma cidade diferente. A diagramação dele é simples,
mas é bonito. Vocês sabem, né? Eu gosto muito de Schwab. Então, esse aqui se passa em Paris, na França. Não tem foto de Schwab atrás. E deixa eu tirar o plástico do Cidade dos Fantasmas. Eu acho que eu vou fazer essa leitura aqui para o mês de outubro, porque a gente pega Dia das Crianças e Dia das Bruxas numa tacada só. Dá para fazer esse tema, né? O primeiro se passa em Edimburgo, na Escócia. Essa história aqui, a sinopse dela me lembra um pouco a Mediadora, porque a personagem protagonista ela vê fantasmas. E se eu não me engano, o pai e a mãe dela trabalham em uma espécie de reality show sobrenatural na televisão. Só que eles não sabem que ela tem esse dom de ver fantasmas real, sabe? A lombada é muito bonitinha, gente. Tem uns detalhezinhos aqui. Vai ficar muito fofo ali na frente. Enfim, o que chegou pra mim foi o box, né, de Cidade dos Fantasmas, que eu vou tentar colocar aqui de volta. Vou conseguir, não sei. Vocês sabem, né, que eu mandei embora o meu kit de tons de magia, porque eu quero as capas novas. Mas esse aqui acabou ficando em promoção, então já repus. Já coloco de volta na estante livros novos de V. Schwab. Aqui, kitzinho. E também comprei Herdeiro das Trevas, de C.S. Pacato, que eu vou colocar ali em cima. E foram esses os livros novos que chegaram por aqui nesse mês de setembro. Gente, eu acabei de chegar do aniversário da Natália e eu acabei de tomar banho. E sério, vocês estão vendo essa pilha de livros aqui? É uma pilha de livros que eu trouxe lá da Natália. Eu tô sem palavras para isso aqui. Eu vou fazer uma entrada certinha com o book haul para mostrar cada um dos livros, mas isso aqui tava na Natália me esperando. Basicamente, ela me deu logo assim que eu cheguei lá na casa dela, né? Que eu fui pro aniversário dela. E esses livros
ela já tinha separado para mim há um tempão. E ela não tinha conseguido me entregar antes. Ela só foi conseguir agora. E eu fiquei agarrado a esses livros. Eu deixei do lado da minha cadeira durante a festa inteira. Enfim, como falei para vocês, eu vou fazer o book haul certinho para vocês sobre isso tudo que chegou por aqui. Né? E é até engraçado, porque se eu não me engano, na última entrada que eu gravei pro blog, eu falei pra vocês que eu tava me segurando pra comprar livro novo, né? Porque eu comprei muita coisa no meu aniversário, eu comprei muita coisa na Bienal, que foi em junho, né? E a Natália foi lá e falou: não, você vai receber mais livros sim. Enfim, eu preciso até saber onde eu vou guardar isso tudo, porque é muita gente, sério, muita coisa. É muita coisa. Eu preciso, né, descansar para dormir e trabalhar amanhã, né? Mas eu tô ligado no 110 por conta disso. Vamos falar de mais uma leitura que eu realizei nesse mês. Agora, finalmente, eu comecei a fazer as minhas leituras nacionais, né? Como eu falei para vocês no mês passado. E eu finalmente li a minha primeira história, né? E essa é uma leitura muito engraçada porque ela está na minha TBR de 12 livros para 2025, só que ela era para ser do mês de fevereiro e acabei lendo agora no mês de setembro. E, assim, sabe aqueles livros que a gente demora muito para ler, que ficam um tempão na nossa estante, mas aí quando a gente lê, a gente devora a história e pensa, por que eu demorei tanto para ler esse livro? Foi exatamente o que aconteceu comigo e Amor ou Algo Assim, da Mariana Chazanas, lançada aqui no Brasil pela editora Rocco. É um livro nacional, obviamente, né? Que vai se passar em uma cidade fictícia do interior de São Paulo e vai contar a história do Rafa e do Caí. Rafa e Caí, eles eram basicamente os primogênitos de duas famílias rivais no mercado de vinho da cidade, os grandes exportadores de vinho da cidade. E o Caí, ele era meio que o bully do Rafa ali no período da escola. Ele sempre perseguiu o Rafa e tal, até que um dia eles vão para as vias de fato, né? Eles brigam de fato. Dessa agressão acaba acontecendo algo que revela os verdadeiros sentimentos tanto do Caí quanto do Rafa. E isso é o cataclisma para a vida dos dois meio que ir ladeira abaixo. Passam-se alguns anos, a gente acaba reencontrando o Rafa já. Na verdade, a gente já conhece o Rafa assim, né? Um ator de sucesso morando em São Paulo, ele acabou de terminar uma novela em que fez muito sucesso, mas ele já fez cinema, ele já fez teatro. E o que a gente sabe é que ele não fala muito com a própria família, que ele não tem uma relação muito boa com a própria família, porém a irmã dele vai estar se casando e a irmã dele liga para ele para chamar ele para o casamento dela, né, e para ser o padrinho de casamento dela. E que ele vai precisar voltar para a cidade dele, né, para a cidade natal dele, para participar do casamento. E ele tem essa relação um tanto quanto culpada com a própria irmã, porque assim como o restante da família, ele não tem uma relação muito boa com a própria irmã, mas com relação à irmã, a culpa é muito mais dele do que outra coisa, como a gente vai perceber no decorrer da própria história. E ele aceita ser o padrinho de casamento dela, ele aceita voltar para a cidade dele por conta dela, ainda mais que o pai dele já faleceu e, querendo ou não, o maior problema da história ali era o pai dele. Só que nisso dele voltar para a cidade, ele vai reencontrar o Caí. E não apenas ele vai reencontrar o Caí, como ele vai se ver em uma posição de poder, entre muitas aspas, acima do Caí, porque a família do Caí praticamente perdeu tudo, vender a vinícola, vender o nome da empresa de vinhos da família dele, ele agora está trabalhando como garçom, então assim, ele meio que volta, né, de uma forma triunfal para a cidade e encontra o seu rival, né, aquela pessoa que perseguiu ele de cima, né, entre muitas aspas, porém, esse reencontro vai reacender justamente aquilo que os dois perceberam lá atrás, quando eram adolescentes, né? Quando eles foram, de fato, a uma briga de verdade. E é uma atração. Caí e Rafa sentem uma atração pelo outro. Porém, a vida dos dois está mais diferente possível, assim. E esse é o ponto de partida dessa história, né? Com toda essa bagagem, o Caí e o Rafa vão acabar se envolvendo novamente. O Caí tá numa vida, assim... não existe outra palavra para dizer, fodida. Ele tá numa vida muito, muito, muito fodida. E por mais que
profissionalmente o Rafa tenha vencido na vida, pessoalmente, né, na sua vida privada, não existe tanta conquista, não existe tanta vitória assim, e isso meio que vai conectar muitos dois, né? E durante esse tempo em que o Rafa vai estar na cidade por conta do casamento da irmã, ele vai meio que lidar com esses sentimentos conflitantes com o Kaê, porque ao mesmo tempo que ele sente muita atração e ao mesmo tempo que ele sente que está sentindo algo a mais pelo Kaê, ele não esquece tudo aquilo que aconteceu. Ele não esquece que o Kaê era o bully dele. E basicamente esse é o ponto de partida da história de amor ou algo assim. E sério, gente, que livro forte. Sério, é um livro muito, muito, muito forte. Vai falar de coisas muito pesadas. Vai falar sobre relacionamento tóxico dentro da própria família, já que o relacionamento do Rafa com o próprio pai era extremamente tóxico. Existem situações assim horrorosas pelo qual o Rafa passou por conta do pai dele. Existe toda essa questão do bullying também, existe toda a questão do próprio Kaê, porque o Kaê ele não está bem psicologicamente. Inclusive, no começo do livro tem esse aviso, mas eu acho que eu preciso falar aqui também, que é um livro que vai falar muito sobre gatilhos de suicídio, ideação suicida e até tentativa de suicídio. Não é nada muito gráfico, que é uma cena muito pesada, que é quando o Kaê vai expor isso pro Rafa, né? Porque o Rafa acaba descobrindo, ele vai expor isso e ele vai falar um pouco sobre essas tentativas, no plural. É uma cena muito pesada, sabe? O clima da cena é muito pesado e, assim, é um livro muito carregado. Ele é um romance, mas ele não é um romance solar, sabe? É aquele romance sisudo, aquele romance duro, aquele romance onde os personagens têm uma carga muito pesada. Sério, os personagens protagonistas possuem uma carga extremamente pesada, não é um romance leve. O que me leva a falar que essa capa não tem nada a ver com o livro. Assim, é uma ilustração bonita, é uma ilustração muito bonita, mas ela é uma ilustração muito solar, os personagens são muito fofos. Se eu não me engano, é a mesma ilustradora dos livros do Vinícius Grossos, que combina com os livros do Vinícius Grossos, mas aqui em Amor ou Algo Assim, é um livro mais pesado, é um livro mais carregado, e essa coisa meio solar, aconchegante, e os personagens com esse rosto mais fofinho e tal. Esse seria o Rafa, esse aqui seria o Cauê. O Cauê, ele tá até cabisbaixo e tal, mas o Rafa, ele tá com um olhar esperançoso, assim. Por mais que ele não esteja no mesmo ponto em que o Cauê está, o Rafa também tá todo fodido da cabeça. Então ele tá com esse olhar aqui, com olhos grandes, esperançosos, não é algo que combina exatamente com esse livro aqui, sabe? Meu problema não é o livro ser com capa ilustrada, o problema é com o estilo de ilustração que foi usado. Por exemplo, eu, como ilustrador, eu não conseguiria ilustrar uma capa para esse livro, porque é um livro muito mais pesado, é um livro muito mais carregado, sabe? E, de fato, isso acabou me incomodando um pouco durante a história, porque é uma história muito carregada, uma história com os personagens muito sofridos e tal, e a capa ela é toda aquecida e calorosa e tal, apesar de que o final encaminha para um final feliz, mas ainda assim a história toda em si ela é muito carregada para ter essa capa tão adorável quanto ela tem, sabe? Então eu acho que a capa meio que vende um pouco o livro errado, porém foi um livro que me prendeu muito, sério gente, eu li isso aqui em menos de um dia. Eu li isso aqui em menos de um dia e não foi durante o final de semana não, foi durante a semana mesmo. E eu fiquei impressionado com isso. Eu comecei a ler esse livro ontem de noite, assim que eu terminei de trabalhar, e eu fui terminar ele agora de manhã, antes de trabalhar, sabe? Então, sério, 5 estrelas, eu com toda certeza classifico esse livro aqui como um dos meus favoritos desse ano. Não se deixe enganar pela capa fofinha, não é tão fofinho assim, na verdade não é nada fofinho, ele é bem sério. É um livro para maiores de 18 anos, não apenas por conter cenas sexuais, ele contém cenas sexuais, mas porque ele aborda temas muito pesados. Não apenas pelo sexo em si, mas o livro em si ele é bem pesado para menores de 18 anos, sabe? Então, enfim, se você for maior de 18 anos, eu super recomendo Amor ou Algo Assim, da Mariana Chazanas. Sério, eu fiquei aqui pensando por que eu demorei tanto para ler esse livro, porque esse livro é sensacional, é muito, muito, muito bom, me prendeu do começo ao fim, muito bem escrito, mesmo ele sendo em terceira pessoa, a narrativa para mim foi muito fluida, e sério, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente já começou essas leituras nacionais desse mês de setembro com o pé direito. Vamos falar das minhas atualizações da minha coleção musical de CDs.
que é algo que eu comecei a fazer de volta nesse ano, né, de 2025, mas antes de falar dos CDs que chegaram por aqui, vou falar que eu precisei comprar um fone de ouvido novo da KCI. Eu gosto muito dessa marca, é uma marca chinesa, é a terceira vez que eu compro um fone dessa marca sem fio. E assim, o meu último fone durou mais ou menos 2 anos e meio, e ele acabou morrendo por culpa minha, porque de tanto deixar cair, ele acabou parando, né? E eu falei, eu preciso comprar um outro fone de ouvido sem fio dessa marca. E agora eu não precisei importar da China, né? Porque a QCI, ela trouxe a loja dela aqui pro Brasil. Eu comprei no Mercado Livre, mas eu tinha tentado comprar antes da Shopee. Só que a entrega da Shopee deu uma enrolação, sério, deu uma enrolação do nada, que simplesmente não entregou aqui em casa. Aí eles foram e tornaram um valor do dinheiro pra mim. Eu peguei esse valor e fui lá no Mercado Livre comprar na loja deles, no Mercado Livre, porque a marca tem loja oficial tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. Na Shopee é 620, na Mercado Livre eu acabei pagando 130. Mas acabou chegando super rápido. É o mesmo modelo das outras 2 vezes, como vocês podem ver. E enfim, eu tô muito, muito, muito feliz. Assim, isso aqui, um cancelamento de ruído, salva vidas. Vocês nem imaginam. Mas agora eu vou passar para, né, os álbuns novos que chegaram agora em setembro. E ambos são da mesma artista. E eu consegui ambos por preços assim maravilhosos. Um deles foi o Disco, da Kylie Minogue, a edição nacional. É um dos meus discos favoritos ali do período da pandemia, né? Ele tem, como o próprio nome diz, né? Ele tem muita influência da disco. E a Kylie é maravilhosa no disco. É a edição standard, com 10 músicas, né? Até porque eu acho que a Kylie sabe fazer tracks de 10 standards muito bem, sabe? As músicas extras da Kylie realmente tem cara de música extra, não tem cara de track normal dos álbuns, sabe? E a única coisa que é decepcionante dessa edição nacional do disco é porque ele não tem encarte, ele tem folheto. Por algum motivo, a BMG aqui no Brasil não fez o encarte para o álbum. Fez só esse folheto. Aqui tem o crédito, aqui tem o agradecimento. Porque, se eu não me engano, o disco lá no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos e tal, ele é em bookbound e digifile. Ou seja, o armazenamento do álbum ele é diferente e tal. Só que aqui a BMG Brasil decidiu lançar numa capa de acrílico, né? Até porque o público brasileiro prefere capa de acrílico a um digifile, um digipack e tal. Porém, tipo assim, eles deram o acrílico pra gente e tiraram o encarte. Isso é meio decepcionante. Mas eu paguei baratinho, paguei R$39,90. De primeira mão, eu sou o primeiro dono do álbum, e veio lacrado, então valeu a pena. Foi o meu 50º álbum da coleção, me deixou muito feliz. Daí outro achado que eu fiz lá na Shopee, também da Kylie, foi o box australiano da turnê Le Fallait. Que sério, gente, isso aqui é um item raríssimo. Esse item aqui, ele é literalmente de colecionador. E eu paguei apenas R$50 nele, na mão de um outro fã. Enquanto outros vendedores na própria Shopee estavam vendendo por 200, por R$150. Então assim, pagar nenhum terço que outras pessoas estavam cobrando é muita coisa, sério. E é um box, como vocês podem ver, em capa dura. Muito bonito. E os CDs e o álbum vem aqui dentro. O álbum não, o DVD, né? Veio o encarte, que é todo em folha de papel fotográfico, com fotos do show. Vem o disco 1 do show, assim, aqui dentro. Tem o disco 1. Veio também o disco 2, que é a segunda metade do show. Sério, que coisa maravilhosa esse box. E veio o DVD, que mesmo sendo edição australiana, daqui Warner Music Australia, ele roda aqui no Brasil e ele tem legenda em português. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz, até porque tem documentário, além do show. E, sério, foi um valor que eu não esperava pagar nunca por uma edição que é limitada. Essa é uma edição limitada da Austrália, de um CD, que eu acho que chegou aqui no Brasil só pelo DVD mesmo. Então, sim, eu tô muito, muito, muito feliz
com essa compra que eu fiz lá na Shopee. Assim, no mesmo dia que eu comprei, eu perguntei se ele estava vendendo ainda. Ele falou, não, tudo bem, tá, só fazer a compra que eu envio. Na mesma hora assim, que eu comprei, ele foi fazer o envio e chegou aqui em casa uns 2 dias depois. Tão rápido que foi. Enfim, meus novos CDs da coleção é o Le Follet Tour, da Kylie Minogue, e também o Disco, da Kylie Minogue. Meu 50º e 51º álbum da coleção aqui que eu estou retomando esse ano. Então, vocês estão vendo que eu puxei o quadro de Elfham que estava ali para cá? Pois é, fiz isso por um propósito, que foi o meu projetor, ele acabou de partir de uma dessa para melhor. Acabou não, aconteceu durante o final de semana. Eu geralmente ligo o projetor no final de semana, né, que é quando eu assisto coisa na TV e tal. E, tipo, ele ligava e desligava. Aí, na quinta vez que aconteceu isso, ele apagou de vez. Eu só não tô mais revoltado, qualquer coisa do tipo, porque aquele projetor foi bem baratinho. Ele é um projetor de entrada. Eu comprei mais para conhecer mesmo, para saber se eu ia me adentrar mais em comprar um projetor mais caro, com mais tecnologia e tal. Mas eu tô com um pouco de preguiça. Eu confesso que ter que ficar montando todo final de semana para assistir alguma coisa era meio chato, sabe? Por isso que ontem eu acabei pegando uma fita 3M. Aí eu tirei o quadro que estava ali, né? Coloquei o meu quadro negro de volta no mesmo lugar, que era dele. Puxei o quadro de Elfham para cá, para não ficar tão vazio essa parte da parede. Olha só o que aconteceu. Puxei o quadro para cá, era o último pedaço da fita 3M e tal. Joguei fora. Mas de noite, né? Eu tô arrumando o quarto. Aí eu olho para a parede. Essa parede aqui em cima da cama. Aí vocês estão percebendo uma coisa? Pois é, eram 2 quadros aqui, agora tem um só. Porque o quadro de sol, quando eu olhei para a parede, ele estava assim, de lado. Aí eu fui mexer, quando fui mexer, ele saiu na minha mão. Por sorte, saiu na minha mão, né? Porque se caísse no chão, eu acho que arranhava alguma coisa do tipo. Porque ele é um quadro impresso, né? Ele não tem moldura. Aí eu fui, olhei atrás do quadro, a fita 3M que veio nele, né? Tava toda esgarçada e tal, não tava segurando o quadro. Eu falei, ai caramba. Aí eu falei, vou colocar a fita 3M e vou colocar de volta. Aí eu lembrei, eu usei a fita 3M nesse quadro aqui. Ou seja, eu vou ter que esperar eu receber um pagamento do trabalho, né? Pra ir na loja de construção aqui do bairro e comprar uma outra fita 3M para colocar de volta o quadro do sol no lugar dele. Enquanto isso, só tá o quadro da lua. Ou seja, uma coisa puxou a outra. Meu projetor quebrou, aí eu fui, mudei os quadros de lugares aqui dessa parede com a fita 3M, sem saber que no mesmo dia, de noite, eu ia precisar de fita 3M para colocar de volta o quadro aqui do lado. Antes eu tivesse deixado esse espaço em branco. Antes eu tivesse deixado o mapa de Elfham de volta ali ao pé da cama. Mas, enfim, aconteceu, é isso. Eu sei que com fita Durex não vai colar, por mais que ele não seja, sei lá, 500 gramas, uma fita Durex não vai colar aquele quadro na parede. Então tem que ser uma fita 3M mesmo. Né? Mas eu vou ver uma fita 3M de qualidade, né? Porque essa que veio no quadro, porque eu já tinha usado fita 3M em quadro aqui. Esse quadro aqui ele já recebeu um reforço, porque eu percebi que ele estava meio pendendo, eu falei assim, vou colocar fita 3M
para não correr risco, né? Só que eu não pensei em colocar nesse daqui, porque nesse aqui ele parecia mais fixo, né? Mas ele não estava fixo, tanto assim. Afinal, ele caiu na minha mão, né? Enfim. Vamos fazer o quê, não é mesmo? Então, vamos para mais uma atualização de leitura desse nosso vlog do mês de setembro. E depois de uma leitura tão densa quanto foi o livro da Mariana Chazanas, por incrível que pareça, eu acabei encontrando a leitura ideal para fazer em sequência. Porque enquanto aquele livro era muito dolorido, né? Esse é muito mais solar, muito mais leve, muito mais colorido. Foi realmente a leitura ideal para fazer depois de ler um livro denso como Amor ou algo assim. Eu estou falando de marcador para fora. Net de Quatro Patas, do Cássio Cipriano, que vai ser essa história, a primeira história abertamente mais 18 do Cássio Cipriano, tanto que tem sinalizado tanto na capa quanto aqui na contracapa. Ele vai ser esse romance aquiliano, onde nós vamos conhecer esses dois personagens, né, que é o Giovanni e o Kleber. O Giovanni é esse homem dos seus 40 e poucos anos, ele já é divorciado, ele tem um filho que tem seus 17 anos já, mas desde que ele se divorciou, ele não se envolveu com mais ninguém. Ele basicamente vive pro trabalho, ele trabalha com software e ele trabalha de casa mesmo, ele é home office. E isso eu acabei me identificando. E durante os finais de semana ele cuida do próprio filho e tal, quando o filho vai para casa dele. Só que o filho percebe que ele está muito solitário, que faz muito tempo que ele não se envolve com ninguém, que ele não tem uma companhia. Então o filho dele, no Dia dos Pais, acaba dando de presente para ele esse cachorrinho, que é o Orvalho, é esse aqui, que está do lado dele. No começo, o Giovanni fica muito reticente do filho dele ter dado um animal para ele de presente, porque animal não é um presente, né? Mas ele entende as implicações que o filho está querendo colocar ali para ele, né? De que ele está meio solitário, de que ele não tem muita companhia, ele só tem essa companhia do próprio filho aos finais de semana. E ele fala, tá, tudo bem, eu vou cuidar desse cachorrinho. Só que o filho dele fala que o cachorrinho ele tem um irmãozinho. Esse irmãozinho ficou no abrigo e que a proposta do abrigo era que as pessoas que pegassem esses dois cachorrinhos irmãos, eles tivessem contato para que esses cachorrinhos não perdessem justamente esse contato, para que eles continuassem brincando juntos e tal. E é aí que a gente acaba conhecendo o Kleber, que é esse rapaz mais novo, de 25 anos. Ele acabou de se mudar ali para essa cidade do Tocantins em busca de se desenvolver mais, de ser mais conhecido como um artista plástico. Ele é um pintor. Só que enquanto isso não acontece, né, enquanto ele não tem essa oportunidade de apresentar sua própria arte, ele trabalha como barista em uma cafeteria. E ele também está se sentindo muito sozinho, ele não conhece ninguém nessa cidade, ele só conhece basicamente o colega de trabalho dele, e ele acaba tendo essa ideia de adotar um cachorrinho para morar junto com ele na casa dele. O cachorrinho vai ser o Pingo, o irmão do Orvalho, né, e o abrigo fala, olha, o Pingo ele tem um irmão, a nossa proposta é que esses cachorrinhos continuem tendo contato com eles, então aqui está o número do tutor do Orvalho para você entrar em contato, para que eles possam se ver, etc e tal. Tudo bem. Kleber vai lá, entra em contato com o Giovanni e eles marcam de se encontrar para dar um passeio junto com os dois cachorrinhos. No primeiro encontro, o Kleber já olha pro Giovanni e fala, nossa, que coroa bonitão, um ótimo candidato a Dad. Ele nem imaginava, né? E o próprio Giovanni também olha pro Kleber e fala, nossa, que rapaz bonito, ele é um homem bissexual. E fala, nossa, faz muito tempo que de fato eu não me envolvo com ninguém. Meu filho estava certo, né? Então ele vai e entra em aplicativos de relacionamento entre homens, relacionamentos íntimos entre homens. Só que ele começa a ter encontros muito ruins nesse período que ele está no aplicativo, né? E num desses passeios que ele está dando com os cachorrinhos e o Kleber, esse aplicativo fica apitando sem parar, né? O Kleber acha até que é do próprio celular dele, mas na verdade é do celular do Giovanni. Daí eles se olham, né? E eles reconhecem o barulho do aplicativo, porque quem conhece sabe que é um barulho de notificação muito específico. Daí fica aquela coisa no ar, né? Ah, então você também sai com rapazes, né? Porém, num dia, o Kleber tá ali trabalhando nessa cafeteria, né? Que é dentro de um shopping. E ele acaba vendo que o Giovanni está tendo um encontro com um rapaz bonitão e tal, mas ele não parece muito interessado. A gente viu o começo desse encontro no capítulo do Giovanni, né, que ele acaba conhecendo esse rapaz na academia dele, e esse é um personagem que a gente vai pegar um pouquinho de ranço ao longo da história,
mas eu não vou me desenvolver muito sobre ele. E o Giovanni, ele tá muito sediado, ele tá, obviamente, querendo sair daquele encontro. Daí ele olha pra cafeteria, ele vê o Kleber trabalhando ali e disfarçadamente manda uma mensagem pro Kleber falando pra ele ligar pra ele e pra deixar que ele fale o que ele tiver que falar, não perguntar nada e tal. É exatamente isso que o Kleber faz, ele aproveita que não tem ninguém na cafeteria, ele liga pro Giovanni e o Giovanni começa a falar que tá acontecendo uma emergência, que ele precisa ir embora, e ele acaba dispensando esse rapaz, porque aconteceu essa emergência, mas na verdade não tinha emergência nenhuma, ele só queria dispensar esse cara porque ele era muito chato e era muito egocêntrico. Né? E de fato a gente acaba conhecendo ele e percebe que é muito egocêntrico. Nisso é a abertura que os dois precisavam para se conhecer melhor. Então os dois eles começam a trocar mensagens por telefone, não apenas falar sobre os cachorrinhos, mas falar sobre a vida deles e falar como está sendo o dia e tal. E nisso de falar como está sendo o dia, eles começam a falar: o que você está fazendo agora? Aí manda a foto de agora. Aí um tá por acaso vendo televisão de cueca e a foto aparece. O outro tá por acaso escovando os dentes, só de toalha, aparece também na foto. Então nisso fica nessa provocação, nesse flerte entre os dois, né? Até que o Giovanni decide tomar uma atitude e fala: Kleber, você quer sair comigo? A gente sabe que a gente não tá dando certo nos aplicativos, né? Eu quero encontrar alguém, você quer encontrar alguém, por que a gente não une o útil ao agradável, já que a gente se gosta, e a gente começa a sair? É basicamente esse ponto de partida da história de match de quatro patas, né? O Giovanni e o Kleber vão acabar se envolvendo por conta dos cachorrinhos deles, né? E a gente vai ver nuances desse relacionamento, né? Porque, querendo ou não, existe essa diferença de idade. O Kleber tem 25 anos, o Giovanni tem por volta dos seus 42, por aí. No primeiro momento, o Giovanni não conta pro Kleber que ele já é um pai de um adolescente que já está quase fazendo 18 anos. O filho dele tem 17 anos, se eu não me engano. E isso vai gerar uma surpresa muito grande pro Kleber, porque o Kleber não sabia que ele era um pai. Vai ter toda a insegurança com relação a essa diferença de idade, principalmente com relação ao Giovanni, né? Porque ele acaba percebendo que em algumas coisas o Kleber ele tem muito mais assunto com o filho dele ali no primeiro momento, com relação à música. Inclusive essa cena me lembrou muito Laços de Família, do Manuel Carlos, né? Aquela cena da Helena com o namorado e a filha, e o namorado e a filha falando sobre Britney Spears e Christina Aguilera, e ela só olhando, falando: o que eu tô fazendo aqui? A cena é muito parecida, mas o final dela é diferente, né? Já que o filho não está interessado no namorado do pai. O filho é hétero. Tem toda a relação de que, profissionalmente, o Giovanni já está mais bem sucedido. O Kleber ele está começando a sua carreira, né? A sua carreira como pintor. Isso que esse outro personagem que eu falei vai meio que acabar voltando para encher o nosso saco e o saco dos personagens. Mas, apesar de ter os seus desafios, apesar de ter os seus contratempos e os seus desencontros, é uma história muito leve, é uma história muito gostosa, muito fluida. Ela tem menos de 200 páginas e eu devorei esse livro aqui nessa manhã de sábado. Eu comecei a ler esse livro agora de manhã e agora mesmo, nessa sentada, eu terminei de ler porque é muito gostosinho. A escrita do Cássio Cipriano, ela é muito fluida, ela é muito gostosa. A gente vai acompanhar os capítulos tanto pelo ponto de vista do Giovanni quanto pelo ponto de vista do Kleber. A presença dos cachorrinhos é muito fofa. É um livro muito sexual também, como já ficou óbvio, né? Como eu falei pra vocês, ele é para maiores de 18 anos, é o livro mais erótico do Cássio Cipriano, com toda certeza. Ele não vai ter papas da língua para descrever nenhuma cena. Então, assim, apesar de ter toda essa história, de ter toda essa construção de personagens, existem sim muitos capítulos sobre o contato sexual dos personagens, né? E o Cássio escreve muito bem essas cenas, de uma forma muito natural, de uma forma que não parece forçada, ou que é uma pessoa que não sabe muito bem o que acontece entre, né, um contato íntimo entre dois homens. Mas enfim, eu amei esse livro aqui, amei de verdade. Eu sabia que não ia me decepcionar e não me decepcionei. É uma história bem aconchegante, é muito gostosa, é muito excitante de se ler, com toda certeza, né? O Kleber e o Giovanni possuem muita química que consegue superar bastante essa diferença de idade, até porque o Kleber é um personagem bastante maduro também. Não é aquele personagem onde você vê que não tem muita relação com o personagem mais velho além da relação sexual. Na verdade, ele tem muito a ver com o Giovanni, sim, sabe? Eles meio que se complementam, né?
Enfim, é muito, muito, muito gostosa. E eu não vou falar mais porque aí eu já entraria em campo de spoilers. Eu acho que eu já falei até demais com relação a esse date que o Rory tem, que vai acabar surgindo na vida do Kleber também, né? Eu acho que isso já seria um spoiler. Mas enfim, 5 estrelas, maravilhoso. Foi a leitura ideal que eu precisava fazer após um livro tão denso quanto foi o livro da Mariana Chazanas, né? Se você quer algo aconchegante, se você quer ler um romance adorável, se você quer ler um romance excitante, né? Por que não? Leia Match de Quatro Patas. Tem disponível no Kindle Limited, se eu não me engano. Entrou disponível no Kindle Limited. E, enfim, muito, muito, muito gostoso. Uma leitura ótima para final de semana. E eu me apaixonei, mais uma vez me apaixonei por um livro do Cássio Cipriano. Pois é. Vamos de uma breve entrada desse vlog para mais uma atualização que eu fiz aqui no quarto. Como vocês podem ver, agora eu finalmente, eu tenho uma mesa de cabeceira para mim. Eu tomei vergonha na cara e comprei uma mesa de cabeceira. Foi bem baratinha, sério, foi muito baratinha. Coloquei aqui do lado da minha cama, obviamente, como vocês podem ver. E deixei aqui do lado a minha luminária, deixei o meu copo, que eu geralmente bebo água e tal, deixei o meu Kindle. Aqui embaixo eu reuni todos os meus livros de colorir, a minha canetinha da Compacto, né, que eu já mostrei para vocês, os meus livros de colorir da Cocoayo, do Comfort Friends e do Bob Good. Esse aqui é o papel que eu uso para não vazar tinta pro outro lado da página e tal. Eu tirei da estante, né, para deixar espaço para livro de leitura, né, na estante. Aqui mais embaixo, tá meu celular antigo, né, às vezes eu gravo aqui, eu tiro foto aqui e tal, às vezes até uso para escutar audiobook. Aqui tá o meu player de CD e DVD, né, e aqui eu não mostrei para vocês ainda, deixa eu colocar aqui. Mas é uma aquisição recente, tava bem baratinho lá no Shopee, esse kit de 36 canetinhas, né? Aquelas canetinhas famosas de livro de colorir. E assim, eu gostei, eu fiquei satisfeito porque além de estar barato, são tons que são diferentes dos tons da minha canetinha compacto. Então assim, eu tô usando bastante, né? Eu coloquei esses papelões aqui no meio para separar certinho e, né, deixar num esquema de cor que seja fácil de ver, porque vem o estojo, mas não vem uma separação certa, né? Aí eu acabei improvisando essa separação. E como eu falei, são tons bem diferentes dos tons da Compacto, então dá para escolher cores bem diferentes na hora de colorir agora, né? Só que essa canetinha aqui vaza muito. A Compacto, ela não vaza nada. Eu nunca precisei usar essas folhas aqui em nenhum livro, porque a Compacto não vaza pro outro lado. Mas essas aqui vazam muito. Então por isso que eu acabei separando uma folha mais grossa para quando eu for colorir com essa aqui, né, e usar alguns tons dessa aqui, as folhas não fiquem manchadas do outro lado, né. Enfim, era essa atualização rapidinha que eu dei para vocês, né. Depois de muito tempo. Uma mesa de cabeceira, eu acabava usando a minha mesa, né, e os nichos dela como mesa de cabeceira, ficava muita coisa aqui. Mas agora eu não faço mais isso não, agora tá separado só para os meus CDs mesmo. E aqui do lado da minha cama fica a minha mesa de cabeceira. Pois é. Então, aqui estamos nós na última entrada para esse vlog de leitura e eu espero de verdade que o cancelamento de ruído do microfone esteja funcionando assim como funciona na primeira entrada, porque eu tô com um ventilador virado bem aqui no meu rosto, pois agora no final de semana fez um calor do nada, tava fazendo um tempo super fechado e agora tá fazendo um calor de mais de 30 graus. Então, se eu não quiser derreter, só mesmo com o ventilador e torcendo para que o microfone consiga captar apenas o som da minha voz. Mas enfim, como vocês puderam ver,
muito provavelmente no bureau dessa entrada, fui buscar a minha identidade, porque ela finalmente ficou pronta. O poupa-tempo estava super vazio, foi super rápido, que foi o completo oposto da primeira vez que eu fui. E não voltei resfriado dessa vez. Mas o importante foi que eu fui e eu voltei escutando um audiobook, que é um livro nacional. Ele foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti do ano passado. Mas eu não fui ler por conta disso, eu só fui descobrir que ele venceu o Jabuti depois de ter finalizado a história. Eu fui ler porque, pela sinopse, o livro parecia ser inspirado em uma história de Agatha Christie. E eu pensei, por que não entrar no clima já para outubro, né? E eu acabei pegando para escutar O Crime do Bom Azista, que não é esse o nome, mas vocês sabem que eu estou adaptando o nome para que o YouTube não fique de graça com o meu vídeo, que é do Samir Machado de Machado. É o livro mais recente do autor, como vocês podem ver pela capa aqui. Ele saiu no ano passado pela Todavia. Ele vai ser esse policial noir, né, que vai se passar no ano de 1973, em uma viagem de dirigível que começou na Alemanha e está fazendo um trajeto, um percurso entre Pernambuco e Rio de Janeiro. E basicamente todos os tripulantes ali dessa aeronave, né, que estão fazendo essa viagem, na verdade a maioria, não todos, são da Alemanha. E a Alemanha em si está no alvorecer pré-Segunda Guerra Mundial, né, para ser tão óbvio assim. Meu Deus, fazer a opinião desse livro vai ser uma graça, porque eu vou tentar não ficar falando nomes óbvios que o YouTube pode encrencar com esse vídeo. Aquele partido, que todo mundo sabe qual é, todo mundo que estudou história sabe qual é, está se alastrando pela Alemanha, já está tendo muitos adeptos, e a maioria das pessoas que estão nesse dirigível ou são simpáticas ou fazem parte desse partido em si, né, o que já mostra que não é a tripulação mais simpática do mundo. Nós vamos acompanhar essa viagem pelos olhos do policial Bruno, que, ao que parece, também faz parte do partido, mas ele tem opiniões mais brandas e não tão acaloradas quanto a das outras pessoas de elite que fazem parte dessa viagem de dirigível, né? Acontece essa parada em Pernambuco, que algumas pessoas vão descer, outras vão entrar. Entra uma pessoa nessa parada e durante a noite, enquanto o dirigível faz essa viagem de Pernambuco para o Rio de Janeiro, essa pessoa acaba morrendo em circunstâncias muito estranhas, muito misteriosas, já que, ao que parece, ele foi envenenado. Ele é encontrado, né, o corpo dele é encontrado no banheiro masculino do dirigível. Enquanto começam as investigações sobre essa morte, né, o policial Bruno, o comandante da aeronave e outras pessoas ali que estão auxiliando nessa investigação vão descobrir que essa pessoa que faleceu, na verdade, era um judeu que estava com documentos falsos e que foi envenenado. Não se sabe ainda se foi ele que tomou esse veneno ou se deram veneno para ele, né? E não apenas isso, né? Ele não é apenas judeu. Ele esconde outras coisas que seriam muito mal vistas ali pela sociedade ariana alemã da época, e que pode ser a causa desse assassinato. Basicamente, esse é o fio condutor para a história de O Crime do Bom Azista, do Samir Machado de Machado. O Samir Machado de Machado é um autor brasileiro que já fazia muito tempo estava no meu radar, porque eu tinha uma escrita aqui no canal que recomendava muitas outras histórias que foram escritas pelo Samir. Homens Elegantes, tinham outras que foram publicadas pela Roku, mas se eu não me engano, Homens Elegantes foi republicado agora pela Todavia. E o que eu posso dizer sobre O Crime do Bom Azista é que essa história me chocou. É uma história curta, eu acho que no formato físico tem só 128 páginas, deixa eu só confirmar aqui no meu caderno de leituras, porque eu trouxe a cola. Isso mesmo, no formato físico tem 128 páginas, mas, como eu falei para vocês, ele está no catálogo da Audible. E foi assim que eu acabei escutando a história. Já tinha ótimas avaliações ali na Audible. E, de fato, gente, esse livro me deixou de queixo caído. Sim, ele é uma grande homenagem para as histórias de mistério da Agatha Christie. O clima dele é muito Agatha Christie. Ele vai se passar praticamente
em sua maioria dentro dessa viagem de Zeppelin, né? O que é um ambiente não usual, e a gente vai acompanhar pelos olhos do policial Bruno, né, que vai investigar os possíveis suspeitos que estão ali, entre eles uma baronesa, um médico horrível, que vocês devem imaginar as coisas absurdas que esse médico pode falar durante o livro, o chefe de cozinha, né, porque, afinal, o cara foi envenenado, e um tripulante britânico que morava na Alemanha, mas que está vindo para o Brasil, né, e que pode ou não ter as mesmas predileções desse possível homem assassinado, se é que vocês entendem. Então é um mistério muito bom, a construção desse livro é muito, muito, muito boa, é muito incrível, porque obviamente é um livro que se passa em 1973, mas ao tempo todo o Samir Machado de Machado, ele dá umas cutucadas que mostram que às vezes o futuro repete o passado, o que é meio amargo, sabe? Exatamente como o verso da canção do Lulu Santos, O Tempos Modernos. E assim, tudo que acontece, que os personagens falam, reflete 1973. Mas se a gente usar uma lupa, se a gente usar um espelho, reflete também muito os tempos atuais, o que é muito sombrio. É muito sombrio. Então, assim, é completamente compreensível o destaque que esse livro ganhou e por que ele ganhou o Jabuti, porque ele é extremamente bem escrito. O final dele é de explodir a cabeça, sério. Eu não esperava aquele final. Eu esperava muitas coisas, mas eu não esperava aquele final. Foi uma reviravolta que eu não vi se aproximando, e quando aconteceu, quando acontece essa revelação, e a gente tem um flashback de antes da viagem e conta tudo o que aconteceu e explica de fato o assassinato, o meu queixo caiu, sério, o meu queixo caiu. Eu não sabia que ia ser feito de otário, e eu fui feito de otário por esses personagens, sabe? Mas foi genial, foi completamente genial. Eu terminei batendo palmas. Na metade da narrativa, eu já sabia que esse livro era um favorito meu. Esse livro é mais um favorito desse mês e mais um favorito desse ano. Eu quero muito ter a edição física desse livro do Samir Machado de Machado. Infelizmente na Amazon está esgotado, só tem por terceiros, mas eu vi que tem na Shopee e tem também no Mercado Livre, muito mais caro do que estava na Amazon, mas enfim, vou tentar ver para comprar a edição física, porque é um livro que merece estar na minha estante. Sério, gente, a história tá viva na minha cabeça. E faz algum tempo, né? Já faz uns 3 dias, mais ou menos, que eu terminei essa história. Porque ela é bem curtinha. Ela tem 3 horas e meia, mais ou menos, na Audible, né? Então, sério, na metade do livro eu já tava aplaudindo o trabalho do Samir Machado de Machado. É um livro que ao tempo todo usa o passado para refletir o presente. E você sente isso com o tá lendo, sabe? Sério, sensacional, incrível, leiam. Quando você termina o livro, o título dele faz todo sentido, e não podia ser outra coisa. E o melhor, sabe o que é melhor? A frase final dele. A frase, só de lembrar a frase final do livro, eu fico todo arrepiado. E eu aplaudi essa última frase, assim, ó. Foi um chef's kiss total para compor essa história que o Samir Machado de Machado escreveu nesse livro. Incrível. Mais um favorito desse ano, de 2025, e o segundo favorito desse mês. Olha só que mês maravilhoso, o segundo favorito, e nacional. Como falei pra vocês, na metade do livro eu já tinha certeza que ele era um favorito desse ano. E o final foi a cereja do bolo. O final, a revelação, a última frase foram, ó, a cereja do bolo desse livro, porque incrível, gente, incrível. Apenas leiam O Crime do Bom Azista, né, do Samir Machado de Machado, que vocês não vão se arrepender. Sensacional. Ótima forma de encerrar esse vlog. Muito bem, pessoal, esse foi o meu vlog de leituras do mês de setembro. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar durante essa verdadeira jornada que foi o mês de setembro. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo o seu gostei, compartilhe nas suas redes sociais, vamos conversar com vocês, é a melhor parte do vídeo pra mim. Lembre-se de que tem link lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links, recebam uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. E é claro, se aparecer a estrela do Super Hype aí para vocês, por favor clique nela, porque isso vai estar ajudando bastante a esse produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é a YouTube.
Ok? Vamos parar de blá blá blá, porque esse vídeo, né, já ficou enorme. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Pois aqui foi Ribereto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.